Bom, galera, eu vim falar de um dorama que estreou no dia 23 de agosto e que já conquistou meu coração. Vim falar sobre Bom Apetite, Vossa Majestade, que é a nova comédia romântica histórica de fantasia também, né? Da Netflix, estrelado por Yuna, Ichemin e Kang Hana. Gente, o elenco tá incrível, a produção tá impecável, o time de comédia tá um escândalo. Então, eu quero falar com vocês sobre toda a questão da sinopse, do elenco. A Netflix, quando ela se propõe a fazer um dorama que envolve ali fantasia, que envolve essas coisas mais históricas, mais épicas, assim, nossa, fica maravilhoso, né? Eu até hoje, assim, dificilmente a gente consegue ver aí doramas, né, desse porte que sejam ruins. Ainda mais com um elenco desse e que está com muita química, né? A química aqui tá realmente incrível. Então, eu vim dar as minhas primeiras impressões sobre esse dorama, como apenas 2 episódios, mas que assim, já entregou muito, tá? Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E hoje vim falar do Bon Appetit, Your Majesty, ou Bom Apetite, Vossa Majestade, que é um dorama ali que é histórico, né? Tem um pouco de fantasia, porque tem ali uma viagem no tempo. Fala ali de uma chefe de cozinha, ou seja, temos aqui um tema bem voltado para a comida mesmo, tá? E estreou no dia 23 de agosto, os novos episódios estão entrando na Netflix aos sábados e domingos, ou seja, para deixar o nosso final de semana mais apimentado, né? E quem é a protagonista aqui desse dorama é a Yuna que é super carismática, simpática, fofa, bonita, assim, uma protagonista, assim, classe A, eu acho que ela é de fato muito incrível. E aqui, embora a gente esteja tratando de ocasião da dinastia Joseon, em que os homens é que reinavam e dominavam, né, aquela coisa toda, a Yuna surge aqui, né, a personagem da Yuna surge como uma chefe muito empoderada, que quer ser ouvida, né, ela quer sim defender que mulher pode cozinhar também, porque até então os homens cozinhavam naquela época de Joseon, né, então mulheres são capazes de chefiar cozinha sim, com muita maestria, sabe cozinhar bem sim, entendeu? Então a gente tem uma protagonista com muita força, né, isso que eu acho bem bacana de destacar logo de cara, bem antes até da sinopse, tá? Então, vou trazer pra vocês a sinopse, a ficha do dorama, vou falar um pouquinho do elenco e trazer logo em seguida aí um pouco da análise dos 2 primeiros episódios, tá? Então, vamos lá. Bom, Bom Apetite aí, Vossa Majestade é um dorama que estreou no dia 23 de agosto, como eu falei, né? Vai ter um total aí de 12 episódios de 1h20. A censura é mais 15, ou seja, tem um tanto quanto ali de violência, né? Por conta aí de se passar na dinastia Joseon, né? Umas coisas assim que envolve tortura e coisa com espadas, aquela coisa toda, mas nada que seja assim tão chocante, né? Não é num nível de violência assim gráfico, né? Não chega a tanto. Essa história aqui que eu tô achando bem interessante, ela é adaptada de uma web novel chamada Surviving as Yusan Guns Chef. Que é uma web novel aí de muito sucesso, né? Então a Netflix pegou essa história aí para transformar num live action, né? Então já falei aqui quem tá no elenco dessa produção da Netflix, né? A Yuna, o Ichemin e a Kang Hana, que são aí outros atores que também já fizeram outras produções da própria Netflix, né? A Yuna que fez o grande sucesso Sorriso Real, não tem nem muito o que dizer dela, né? Ela que era membro do grupo Girl Generation, ou seja, é uma idol e uma atriz muito famosa, né? O Ichemin, que esteve também numa outra produção da Netflix chamada Hierarchy, que era um dorama ali escolar também, com bastante mistério, bastante suspense, muito bacana, por sinal. E a Kang Hana, que estava lá em Startup, que também é um dorama aí sobre empreendedorismo, né? Sobre buscar por seus sonhos. Assim, os 3 tão maravilhosos aqui, e não só os 3, como todo o resto do elenco. O elenco é bem grande, né? Geralmente esses
aqueles doramas que tratam aí de realeza, que se passa no castelo, né? Castelo é modo de dizer, mas que se passa dentro de um reino. Então tem sempre muitos súditos, tem sempre muita gente, muito figurante. É uma produção, de fato, muito grandiosa, né? Então vamos aqui, então, aos pormenores da sinopse. Ambientada em uma deslumbrante mistura de passado e presente, a história acompanha a chefe Yeon Ji-yeon, né? Ela que é uma chefe perfeccionista, formada na França, e que ela tá ali no auge da sua carreira culinária. Ela acaba ganhando um prêmio, né, para trabalhar como chefe de um restaurante, 3 estrelas Michelin, ou seja, tá no ápice da carreira mesmo, até que ela, através de um livro ali, encantado, dentro do avião, né, quando ela estava voltando para a Coreia do Sul com um prêmio, ela acaba sendo transportada ali repentinamente para essa época da dinastia Joseon, né, ela caiu ali num palácio real. E lá ela é forçada a cozinhar para um tirano infame e temperamental, que é o rei Lee-hyun. É um governante com um paladar matador, ou seja, ele tem ali um paladar bem apurado mesmo, mas ele é muito temperamental, né? Ele tem um temperamento, assim, horroroso, mortal. Então ela, né, que é uma mulher moderna, acaba ficando presa em um mundo implacável de política palaciana, culinária de sobrevivência e romance inesperado, ou seja, teríamos aí fortes emoções com relação a tudo, com relação a uma pitada de ação, com uma pitada de romance, uma pitada de culinária, vai ter um pouquinho aqui de cada ingrediente, né? E a missão dela é sobreviver à cozinha real, conquistar o rei impossível, ou pelo menos a barriga dele, que fosse, né? Pelo menos inicialmente. Depois vai conquistar o coração dele. E talvez, apenas talvez, reescrever o seu futuro, porque ela não sabe como é que ela vai voltar pro futuro de novo, tá? Até porque ela perde a bolsa que tava com o livro. Uma loucura esse rolê da bolsa também. Enfim, depois eu entro melhor nesse detalhe. Bom, o rei, né, é um governante cuja mente afiada e língua ainda mais afiada o tornam temido e incompreendido, né? As pessoas não conseguem entender muito bem qual a estratégia dele ali para reinar, aquela coisa toda. Então, muita gente acaba ficando com medo dele mesmo. Com um paladar incomparável e tolerância zero à mediocridade, sua corte vive com medo de sua próxima refeição. Mas quando uma nova chefe, no caso, impetuosa, entra em seu palácio, as papilas gustativas do rei e talvez seu coração começam a mudar. Então ele vai ficar apaixonado pela comida dela e depois, consequentemente, apaixonado por ela, né? Ela que é tão destemida, tão corajosa, tão empoderada, né? E ela vai poder também mostrar para as outras mulheres, né, que são ali servas, né? Estão ali só servindo, mas elas também vão ter ali um pouco mais de coragem para poder enfrentar os homens, né? Que naquela época realmente era uma coisa assim impensável, né? Bom, agora sim vamos adentrar um pouquinho mais na análise. Bom, como eu falei, né, ela participa de um programa ali parecido com o MasterChef, acaba ganhando, né? Ganha um prêmio ali, tá super feliz, tá voltando pra Coreia. Só que ela tem um livro ali, né? Um livro que tá falando ali de história dos antepassados ali. Ela tem ali também umas receitas valiosíssimas e tal. E acaba que esse próprio livro mesmo, no meio do voo dela no avião, acaba transportando ela sem querer para a dinastia Joseon. E ela vai parar, coitada, num universo completamente diferente do dela, né? 500 anos antes, onde o celular não pega, né? E ela tá ali desesperada, querendo entender o que tá acontecendo. Ela, a todo custo, fica afastando o rei, porque ela acha que aquele cara ali é um cara que tá só fantasiado e é meio louco, se dizendo rei, mas ela fala, gente, não, você não é rei, já que eu tô, né? Eu sobrevivi à queda do avião, ela começa a achar que o avião caiu. Mas não, ela foi transportada para uma outra época, né? Então, ela passa aí durante um bom tempo machucando o rei, ofendendo o rei, fazendo barbaridades, né? Que depois ela vai pagar muito caro por ter feito isso, tá? Mas só depois que ela começa a ver, de fato, que ela estava fazendo besteira, né? E essa aqui é a tal bolsa onde está o livro Encantado, né? Que a transportou para o passado e ela quer arranjar uma forma agora de voltar para o presente. Só que acontece um monte de rolê aqui nesses 2 episódios que, coitada, primeiro que ela perde a bolsa e o livro, depois que ela acha, ela não consegue nem tocar
no troço, que aconteceu também outras diversas questões. Bom, e o rolê da bolsa foi o seguinte, tá? Ela deixou sem querer cair a bolsa num desfiladeiro ali, né? Quando ela caiu lá junto com o rei, misturado, eles estavam rolando um embate ali e tal. E depois ela voltou, fugiu, né, da cozinha onde ela estava, foi lá atrás da bolsa, porque ela tinha que voltar a recuperar, no caso, né, o livro que é encantado, até porque ela precisa arranjar uma forma de voltar para o presente, né, até que o rei e os guardas do rei vão lá até esse precipício, vão ver ela lá, né, do tipo, o que você veio fazer aqui? Ela, não, tô atrás da minha bolsa e tal, o livro, preciso do livro, preciso da bolsa, aquela coisa toda. E acaba que, aí sim, ele prende ela e a menina, né, a menina que tá ajudando ela, e fica em posse do tal livro, em posse da tal bolsa. Então é por isso que ela acaba virando ali prisioneira dele, cozinheira dele, e não tem acesso mais à bolsa e ao livro. Olha que situação, gente. Então, assim, vamos entender primeiro o que, que ela fez logo que ela achou uma casa, né? Primeiro ela achou uma casa onde tinha uma menina lá, uma menina fofinha, né? Que vai estar do lado dela ali nessas aventuras e desventuras, né? Uma loucura. Ele vai atrás dos guardas reais pra poder correr atrás dela, do tipo assim, gente, vou prender essa louca, né? Quem essa mulher pensa que é me machucando, me ofendendo, né? Não. E ele também acha muito louca que a forma como ela tá vestida, né? Porque as pessoas de época não se vestem nem um pouco assim, né? Então, ela vai acabar se misturando com o povo local, depois de conhecer essa menina, e pegar uma roupa dessa menina no varal dela, né? Aquele hanbok, mais assim, hanbok, né? Mais formal daquela época da dinastia Joseon, né? Então rola uma dinâmica que enemies to lovers muito forte, né? Até porque ele prende ela, né? E prende a menina que tá ajudando ela também. Mas antes delas serem presas e serem levadas pro palácio, elas acabam, como tá ali escrito na sinopse, né? Cozinhando, né? Cozinhou pra esse cara aqui, cozinhou pra outras pessoas, pra esse cara aqui também, o príncipe, né? Então, ela, em cima dos poucos ingredientes que tinha lá e de poucos recursos que tinha lá, conseguiu fazer um milagre, né? E todo mundo que comeu a comida dela ficou encantado, inclusive o próprio rei, né? Ficou assim, extasiado, de tipo, que tempero é esse? Que carne macia é essa? O que que tá acontecendo? Nunca comi nada igual. Todo mundo fica assim, espantado com a técnica e com a habilidade dela de cozinhar. Só que ele, né, pegou elas duas, assim, dizendo que ia dar um jeito nelas porque elas estavam fazendo um monte de besteira, sendo que na verdade não, ele queria que elas cozinhassem pra ele porque ele gostou muito da comida, entendeu? Então, o que que acontece nesse rolê, tá? Rolam uns embates políticos, né? Dá pra perceber que esse príncipe aqui vai aprontar bastante com relação ao rei, né? Deve querer ocupar o lugar dele, deve querer derrubar ele do trono, alguma coisa nesse sentido. Esse cara aqui já deu a entender que vai ter algum tipo de aliança com a personagem da Yuna em algum momento. Eles começam enemies, mas depois viram lovers. Para o pesadelo da Kanhana, né, da personagem da Kanhana, que é a concubina dele, né, é apaixonada por ele, ele que estava viajando durante muito tempo, ela estava com saudades dele, e quando ela vai receber lá ele, toda cheia de amor pra dar, que ela vê uma presa, né, que ele fala que vai torturar ela, aquela coisa toda, mas ela viu assim, mas essa presa aí, ela é muito bonita, né? Ela é uma ameaça, de fato, mereceu tanto atenção dele, assim, né, ao ponto dele ter que trazer ela pra cá, presa, não sei o quê, já tá com uma pulga atrás, aqui atrás da orelha, né, já tá desejando o mal ali da Yuna, super bolada, porque tá com ciúme aí, obviamente, do rei, né, porque na cabeça dela, o rei é só dela, tadinha, ela acha, né, mas tudo bem. E essa daqui, coitada, perdida no rolê, né, viu todas as maluquices que aconteceram aí nesses 2 dias, em que ela maltratou o rei, e que ela perdeu a bolsa, que ela achou a bolsa, aquela coisa toda, e depois quando ela conta pro rei, na verdade ela conta pra todo mundo, né, conta pra menina, que é do futuro, que é por isso que ela sabe cozinhar desse jeito, que é por isso que ela tem esse jeito, que é por isso que ela tava usando roupas esquisitas, assim, se eles acreditaram ou acharam ela maluca, eu não sei, tá, eu acho que acreditaram, mas não acreditando, sabe, tipo assim, acharam minimamente estranho, né? Mas não acreditando muito, porque realmente é fantasioso demais, né?
Então, o que a gente vai ver mesmo são algumas pessoas ali que são súditos, né? São pessoas ali da aldeia, aquela coisa toda, pessoas muito humildes, pessoas que no fim das contas acabam ajudando ela de alguma forma, né? Ela vai sofrer um pouco de abamaçô, porque ele, na hora de exigir comida dela todo santo dia, cada refeição, vai ser um terror, né? Coitada, vai sofrer bastante, mais até do que se fosse uma chefe de um restaurante 3 estrelas Michelin, né? E ainda vai ter de quebra essa mulher aqui pra ficar invejando ela e desejando mal a ela. Ou seja, o bagulho vai ser doido aqui, né? Espero que os próximos episódios sejam tão interessantes e engraçados como foram esses primeiros episódios. Nesses primeiros episódios eu vi, assim, prenderam muito a minha atenção. Eu não vi a 1h20 de episódio passar. Assim, realmente passou muito rápido. Mas todos os personagens aqui estão num time certíssimo de comédia, na medida certa. Tem mistério, tem uma história aqui por trás bem interessante de poder mesmo. Mostra aquela realidade maluca daquela época mesmo, né? Que tudo era a base da espada, a base de matar, e aquela coisa toda de torturar. Realmente foi um período muito sanguinolento ali da história da Coreia, né? Mas assim, é muito bacana porque ao mesmo tempo que tem um pouco de história, também tem uma pitada de fantasia, tem uma pitada de comédia, tem uma pitada de romance, tudo muito bem dosado. E eu sinceramente espero que continue nesse ritmo, porque eu gostei bastante. E eu quero saber de vocês, se vocês estão acompanhando essa nova produção da Netflix, o que vocês estão achando aí dos atores principais, da história. Eu quero que vocês comentem aqui pra mim, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.